Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, nos envolver e nos ajudar a entender as suas mensagens, porque nós vamos falar dessa vivência de Jesus diante das aflições do mundo. E quem é que não tem aflição neste mundo? Todos nós temos alguma aflição. Então, nós sabemos que existem dores que ninguém percebe, não é verdade? Há batalhas íntimas que se travam muitas vezes em silêncio. Há momentos que a alma humana caminha cansada, aflita. Há dias que o coração parece carregar um peso antigo, muitas dores silenciosas, lutas que ninguém vê, mas que existem. Às vezes a criatura sorri por fora, mas por dentro carrega um cansaço profundo. E talvez por isso o Evangelho de Jesus continue sendo atual, porque ele nos fala diretamente às feridas de nossas almas. O Evangelho de Jesus. E justamente nesses momentos, quando a vida às vezes parece mais áspera, mais dura, mais difícil, a figura de Jesus surge como o grande refúgio para a nossa alma. Porque Jesus, ele foi um mestre que não apenas foi mestre, ele ensinou muita coisa, ele vivenciou, ele não apenas ensinou, ele vivenciou. E ele não apenas falou de amor, ele amou as criaturas. Ele não apenas explicou o perdão, ele perdoou, mesmo quando as pedras morais do mundo caíam sobre ele, ele perdoou. Ele não apenas ensinou a resignação, ele atravessou a dor sem revolta. E Jesus conhecia e conhece profundamente a alma humana, a alma de cada um de nós. Ele sabe e sabia da fragilidade de cada criatura. Sabia das noites de angústia que as pessoas passavam, das lágrimas escondidas que caíam, dos conflitos familiares, das decepções, das perdas, das injustiças. Jesus sabia e sabe de todas as coisas. Mas Jesus não prometeu a ausência de lutas em nenhum momento. Tanto que ele, quando ele fala, neste mundo tereis aflições, ele afirma isso. Neste mundo tereis aflições. Então, ele não prometeu ausência de lutas. Pelo contrário, mas aí ele prometeu uma presença constante. Quando ele diz, estarei convosco todos os dias. Está lá no Evangelho de Jesus, no capítulo 28. Ele afirmou isso também, que ele estaria conosco em todos os dias da nossa vida. Então ele promete companhia espiritual nas horas claras, nas horas escuras, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. E essa promessa de Jesus, ela atravessa séculos e séculos, e ele está aí pronto para nos ajudar. E aí encontramos, Jesus e os cansados do caminho, que somos todos nós. Todos nós somos cansados do caminho.
E quando observamos o Evangelho, percebemos que Jesus sempre se aproximava de pessoas o quê? Aflitas, doentes, daquelas pessoas que estavam feridas, que estavam esquecidas pelo mundo. Ele não procurava os poderosos, ele buscava aqueles que o mundo já não via. Então são essas criaturas que ele buscava. E nós vamos ver vários encontros de Jesus que são importantes dentro do Evangelho. Começando por esse, Jesus e a mulher samaritana, que todos já devem conhecer, né, essa passagem da mulher samaritana, que Jesus, esse encontro com a mulher samaritana aconteceu no poço de Jacó, que é narrado no Evangelho de João, no capítulo 4. E Jesus conta então que Jesus, cansado das caminhadas, porque ele ia de uma cidade para outra para levar o Evangelho, e cansado, ele vê o poço de Jacó, enquanto os seus discípulos iam procurar comida, buscar comida, ele foi para o poço. E lá ele encontra a mulher samaritana. E ele então pede água àquela mulher. E era algo surpreendente para aquela época, porque os judeus e samaritanos, eles mantinham uma forte separação social e religiosa. Então a mulher estranhou aquilo. Mas Jesus rompe todos os preconceitos, falando com aquela mulher. Ele mostra ali que diante de Deus não existem barreiras nenhuma. E a mulher estranha aquele gesto de Jesus, e Jesus então conduz o diálogo com aquela mulher para um plano espiritual mais elevado, dizendo que ele poderia oferecer a ela a água viva, simbolizando o quê? A verdade, o consolo interior e a renovação. Essa era a água viva que Jesus estava oferecendo àquela mulher. Então, o que Jesus ensina aí? Que, na verdade, ele oferece àquela mulher a sua renovação interior. Que a mulher samaritana, ela representa todos nós, quando buscamos fora aquilo que só a alma encontra em Deus. E que a água viva é o alimento espiritual que transforma a nossa consciência. E o Cristo, ele sabia do passado daquela mulher, mas ele não a acusa. Ele conduz aquela mulher ao despertar moral, mas ao despertar moral com amor, com respeito. E a mulher sai daquele diálogo, daquele encontro com Jesus transformada. E ela então torna-se uma mensageira de Jesus e que leva outras pessoas ao encontro do Cristo. Então olha só a transformação da mulher samaritana. Por quê? Porque quem encontra verdadeiramente Jesus nunca permanece igual. Vai haver uma transformação quando nós nos encontramos com Jesus. E a mulher samaritana, junto àquele poço, ela carregava uma sede, mas não era sede de água, era uma sede interior, que muitas vezes nós sentimos. E Jesus de Nazaré, ele não perguntou sobre os erros da vida dela, ele ofereceu água viva, porque Jesus, antes de corrigir, o que ele fazia? Ele acolhia as pessoas. Antes de orientar, ele compreendia
a criatura, antes de pedir mudança, ele derramava misericórdia. Esse é Jesus. E todos nós temos esse poço interior onde vamos buscar respostas. Está dentro de nós, está dentro da nossa mente, da nossa consciência, do evangelho que nós estudamos. Mas somente quando Cristo se aproxima de nós, quando nós damos oportunidade do Cristo se aproximar de nós, é que descobrimos que a nossa maior sede não era de água, era de paz. Paz de consciência que todos nós deveremos buscar. Então, muitas vezes nós buscamos algo que o mundo não consegue oferecer. Porque o mundo nos oferece as coisas materiais, que são passageiras, porque tudo acaba. Mas nós devemos procurar, quando nós procuramos afeto, o sentido da vida, a paz interior, nós precisamos buscar em Cristo, no Evangelho de Jesus. E o Cristo continua dizendo para aquela mulher e para todos nós: se soubesses quem te pede água, porque o Cristo continua presente nas sedes da nossa alma. Num outro encontro, também importante, é esse com a viúva de Naim. Naim era uma cidade. E quando Jesus entra nessa cidade, ele encontra uma cena de profunda dor. Uma mãe viúva seguindo atrás do corpo do seu filho morto. Ela era viúva e só tinha esse filho, era o seu filho único. E Jesus vê aquela cena. Mas naquela mãe, no coração daquela mãe, não havia revolta. Mas não havia explicações, palavras para o que ela estava sentindo. Havia apenas aquele tipo de sofrimento em que a alma já não encontra palavras para dizer. E então o Evangelho nos registra que Jesus a viu, que Jesus percebeu aquela mulher, porque ele primeiro percebe a dor da mãe, carregando um filho, indo atrás do caixão do filho morto. Mas antes da lição, ele oferece compaixão para aquela mulher. Então o Evangelho registra um momento especial, sublime, porque Jesus diz para ela: não chores, minha irmã. Esse é o Cristo que pede a todos nós isso, através da compreensão dos seus ensinamentos, porque a dor muitas vezes a dor maior não é a perda em si, né? No caso dela, né, da mãe, perdeu o seu filho único, não é a perda em si, mas sentir-se sozinha dentro dessa dor, dentro dessa perda. E quantas mães hoje carregam preocupações por filhos que se encontram distantes, por filhos que já partiram, por filhos que se encontram em aflições, por filhos que sofrem muitas vezes sem conseguir pedir ajuda, e elas sofrem por isso. E talvez o Cristo continue repetindo intimamente para cada um de nós: eu vejo o teu coração, eu sei da tua dor, e Ele sabe da dor de cada um de nós. Há também uma outra passagem do encontro, a delicadeza de Jesus diante da dor humana. Quando Jesus chega à casa de Marta e Maria, e elas choravam porque Lázaro, o seu irmão, havia morrido. Então, naquele momento,
em que ele chega e encontra aquelas duas irmãs chorando, tristes. Ele não tem palavras para ela, não há discurso para elas, há silêncio, há lágrimas. E o Evangelho também registra que o Cristo chorou com elas. Ele nos ensina muito nisso daí, porque o Mestre não menosprezou a dor humana, a dor daquelas irmãs. Ele não chamou o sofrimento delas de fraqueza. Ele não exigiu que elas tivessem uma força além do que elas pudessem ter. Ele respeitou a lágrima delas. Porque há lágrimas que também são oração. Há lágrimas que sobem ao céu antes das palavras. Porque Deus sabe do sentimento de cada um, da dor de cada um. E Chico Xavier nos lembrava muitas vezes que a lágrima é idioma que Deus compreende. A lágrima é idioma que Deus compreende. E quantas vezes nós não temos noites silenciosas que são compreendidas pelo alto, antes mesmo de nós contarmos da nossa aflição para alguém. Mas Deus sabe e Deus escuta o nosso coração. Aqui no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco, fala de Jesus e a pedagogia do amor silencioso. Então, Amélia descreve o Cristo como aquele que penetrava as multidões sem ruído, mas transformava destinos inteiros apenas pela sua presença. Jesus não precisava elevar a sua voz, tanto que, como ele falava nos montes para milhares e milhares de pessoas, como que todos ouviam? Com certeza que ecoava no coração de cada criatura a voz de Jesus. O seu poder vinha da coerência que ele tinha da vida, da vivência da sua vida. A sua grandeza vinha da sua mansidão, do seu amor imenso. Ele tocava sem humilhar, ele corrigia sem ferir, e ele chamava sem constranger. E talvez por isso tanta gente simples o seguia. Por quê? Porque junto dele ninguém se sentia humilhado. Há uma mulher, vocês conhecem esse caso também, habituada aos cuidados, com as vestes finas, com o apreço pelas sedas delicadas, o brilho das joias, buscando talvez compensar vazios antigos, e a sedução transformada em linguagem de defesa diante de um mundo que aprendera a julgá-la antes mesmo de compreendê-la. Jesus oferece a ela valor e forças para, renovada, ser exemplo vivo da vitória sobre a carne putrescível. Foi Maria de Magdala, esse exemplo de renovação, de trabalho, de transformação interior. Ele não julgou, ele apenas deu oportunidade, porque ele conhecia, como nós estamos vendo, ele conhecia a pessoa intimamente, ele sabia que ela tinha condições de se transformar, e ele dá essa oportunidade. Outro caso, outro encontro foi com Nicodemos. Todos conhecem também a história de Nicodemos, que procura encontrar com Jesus na calada da noite para que ninguém visse. Mas Nicodemos era um doutor da lei, conhecedor profundo das Escrituras.
ele reconhece em Jesus alguém vindo de Deus, da parte de Deus. Contudo, apesar de todo o seu saber intelectual, Nicodemos percebe que ainda lhe faltava entendimento espiritual. Então Jesus lhe apresenta uma das maiores lições do Evangelho, quando ele diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E Nicodemos inicialmente não entendeu o que Jesus quis dizer, porque ele pergunta a Jesus como alguém poderia voltar ao ventre materno. Mas o Cristo conduz essa conversa para uma dimensão mais profunda. Então ele explica para Nicodemos que o novo nascimento é a transformação interior de cada um, é a renovação da consciência, o despertar do espírito. E Nicodemos então chega com perguntas e sai daquele encontro com Jesus levando uma semente de luz, que mais tarde, não foi naquele momento, porque ele era um homem, de sociedade, tinha uma esposa, então ele, naquele momento, ele quase que foi, quem já assistiu The Chosen aí viu, quase que foi, mas não foi, Mas a semente que ele estava levando daquele diálogo com Jesus seria uma semente de luz que mais tarde amadureceria em coragem e fidelidade a Jesus. E quando outro encontro também importante é o encontro de Jesus com o Jairo. Jairo tinha uma filha que estava muito mal, e quando Jairo manda pedir que Jesus fosse até a sua casa. E quando Jesus chega lá e que encontra aquela casa cheia, uma multidão estava ali desesperada, chorando, e todo mundo já dava por que a menina já estava morta, acreditavam que ela já estava morta, Então era aquele desespero que estava lá. E antes de entrar para dentro do lar de Jairo, Jesus pede às pessoas que saíssem, para que ele entrasse e pudesse ver a menina. Então, aquela multidão saiu e Jesus ensina com isso que diante das grandes intervenções espirituais é preciso o quê? O silêncio e o silêncio interior. Quando nós queremos alguma coisa, aprofundarmos em alguma coisa, seja da nossa saúde física ou espiritual, nós precisamos desse silêncio interior. Por isso que ele pediu que saíssem e que deixassem um silêncio. Para Jairo, aquele momento foi mais do que receber a filha de volta. Foi uma profunda lição de fé. Ele havia saído da posição social importante que ele tinha, porque ele era chefe de uma sinagoga, para ajoelhar-se diante de Jesus. Ele ajoelhou-se diante de Jesus. E esse gesto já representava a humildade espiritual de Jairo. E quando ele recebe aquela notícia de que a filha morrera, Jesus então chega e diz para ele: não temas, irmãos, crê somente. Porque naquele instante, a fé de Jairo precisava permanecer, mesmo que quando os fatos diziam o contrário, que a menina havia morrido. Na visão espírita, a jovem poderia estar ainda em estado de desligamento, incompleto do corpo. Então, por isso que Jesus teve condições de reanimar
a menina, sob a poderosa força fluídica que ele tinha. Por isso, ele conseguiu. Mas não foi um milagre. Mas o ensinamento maior de Jesus não está apenas nesse fenômeno. Ele está em mostrar a Jairo que a fé, e a todos nós, a fé deve resistir ao anúncio da perda. Que a confiança precisa sobreviver ao instante em que tudo parece terminado, acabado. E que Deus continua agindo quando os homens já decretaram impossibilidade. Deus continua agindo, nós precisamos acreditar nisso, confiar. Porque em toda parte Ele tem estado presente. E o simples enunciado de seu nome é vigoroso estímulo para a liberdade e a paz de espírito. Então essa fé e essa confiança nós precisamos ter em todos os momentos da nossa vida. Por maiores que sejam, aquele momento vai passar, não é? Outro encontro de Jesus foi com os discípulos na barca das tempestades. Conta-nos que ao cair da tarde, Jesus entra numa barca com os seus discípulos para atravessar um lago. E durante a travessia, levanta-se uma enorme tempestade. O vento sopra forte, as ondas entram dentro da barca e os discípulos ficaram desesperados. Enquanto isso, Jesus conta-nos, que Jesus permanecia dormindo. E aí os discípulos ficaram desesperados e eles acordaram Jesus dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: Cala-te, aquieta-te. E imediatamente tudo se acalma. Então Jesus vira para os discípulos e pergunta: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Porque o que ele quis dizer é que se eles tivessem fé, eles poderiam ter feito isso também. Mas mostrando que a fé e que a nossa fé ainda é muito pequena diante dessas tempestades. E a barca representa a nossa vida. A tempestade representa as nossas aflições, as nossas dores, as nossas inseguranças, as nossas lutas familiares. São essas as tempestades que todos nós passamos. Mas o Cristo não abandona a barca, não abandona a nossa vida. Mesmo quando parece estar silêncio, não tem ninguém para nos ajudar, Ele está presente. Às vezes, o milagre não é impedir a tempestade, a aflição, a dor. Às vezes, é dar força para atravessar aquele momento difícil. E o Cristo continua nos dizendo: aquieta-te, acalma-te, porque quando a fé desperta, a alma também encontra calma. Então nós precisamos ter fé para nos mantermos calmos, serenos. O perdão na cruz talvez seja um dos momentos, o momento mais alto da vivência evangélica de Jesus. Na dor suprema, pregado na cruz, Ele não amaldiçoa ninguém, não acusa, não revida, Ele apenas diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque perdoar quando tudo é fácil, quando tudo está fácil, tudo está tranquilo, é muito fácil. Mas perdoar quando
né, está ferido. É difícil. Então, é difícil compreender quando se sofre. Difícil é manter luz quando tudo escurece. Mas foi exatamente isso que Jesus ensinou. E que um ensinamento grandioso para nós no cotidiano foi vivenciado por Chico Xavier. Porque diante das agressões ele silenciava. Diante das dores ele trabalhava. Nós não podemos sentir uma dorzinha de cabeça e falar, hoje não dá para eu fazer nada, a gente já quer. E ele não, ele trabalhava. E diante das incompreensões, ele fazia caridade. Porque o Evangelho, gente, não é somente teoria, ele deve ser vivido, praticado. Então Jesus continua esperando que cada um de nós leve um pouco da sua presença numa palavra amiga, num abraço fraterno, num pão, num agasalho que a gente serve a alguém. Então, coisa tão simples de fazer e que a gente deixa passar. Mas vamos procurar exemplificar, né? Praticar. Nesse livro, há 2000 anos, que nós estamos até estudando lá, né? Nós estamos já caminhando para o final dele, né? Mas é necessário que leiam, estudem, porque é uma lição para nós, porque nessa obra, é uma obra de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Públio Lentulus, né? É um senador romano, nobre, culto e poderoso, mas profundamente orgulhoso. E a sua vida é marcada por grandes provações. E como a vida de todos nós, né? Conflitos familiares, perdas afetivas, sofrimento moral. Então, ele passou por muita coisa. Quem leu o livro já sabe disso. E mesmo Públio Lentulus, vivendo na época de Jesus e tendo contato indireto da sua mensagem, ele demora a compreender o verdadeiro sentido do amor e da humildade. E esse livro é um romance, né, espiritual que mostra os destinos humanos, né, mostra como eles são construídos pelas escolhas morais, pelo amor ou pelo sofrimento. Nós é que escolhemos os nossos destinos. Nós é que escolhemos. Podemos não entender muito, mas somos nós que escolhemos. Então, ao longo da história de Públio Lentulus, suas dores, né, suas aflições é que vão quebrando um pouco o seu orgulho e despertando nele uma nova visão espiritual. E seu destino mostra que ninguém escapa às consequências dos próprios atos. Se escapar nesta vida, teremos outra para... né? Não tem como escapar. Então, todos nós podemos nos renovarmos diante de Deus, diante de Jesus, porque as oportunidades são imensas a todo instante na nossa vida. E Públio Lentulus representa a alma humana que, através da dor, aprende lentamente a se aproximar do Cristo. Lentamente, como todos nós. Então, aos poucos, ele aprende que o verdadeiro destino humano não está no poder ou na riqueza, mas na transformação interior, na humildade e no amor. Então, ele custou a entender isso. Tanto que ele ainda vai ter muita, né, depois conta esse livro ainda, que ele vai passar na sua vida, na sua trajetória, como nós também, né, passamos e passaremos também. E aí a gente vem um exemplo para nós, né,
que foi Chico Xavier. Não sei se vocês já assistiram As Mães de Chico. É interessante, né? Quem não assistiu, se puder assistir, porque retrata um pouco, né, do amor do Chico pelas mães que perdiam seus filhos e o procuravam. Então, ele tornou-se para muitas mães um símbolo profundo de esperança, porque as suas mensagens sempre mostravam que o amor entre mãe e filho não acaba nunca. Não termina, né, com a morte. Então ele recebe inúmeras mães, né, que iam marcadas pela saudade. Muitas vezes chegavam sem forças, sem nenhuma esperança, e ele dizia: seu filho, minha irmã, não desapareceu da vida, apenas mudou de endereço. E então, quantos corações que buscaram por Chico encontraram paz, por compreender que o amor não termina com a separação física, porque Deus não interrompe os laços de amor. Ele apenas transforma caminhos. E Chico Xavier ensinava que nenhuma lágrima sincera fica sem amparo e que a fé ajuda a mãe a perceber que seus filhos continuam existindo sob o cuidado divino. E aí conta, né, quando as mães chegavam lá, já sem forças, trazendo no peito aquela saudade de um filho que partiu. Muitas vezes, antes mesmo da mensagem do filho, Chico acolhia aquela mãe com muito amor, num abraço, num aperto de mão, num olhar, como quem compreendia que havia dores que as palavras humanas não alcançam. Há dores que as palavras humanas não alcançam. E quando vinha a mensagem do filho, quase sempre o filho dizendo que continuava vivo, amparado, aprendendo, e pedia à mãe que ela não se entregasse ao desespero. E muitas dessas cartas devolviam à mãe a coragem de continuar vivendo. A morte interrompe a presença visível, mas não desfaz o vínculo do amor. Quando a dor de uma mãe encontra a fé, a saudade deixa de ser apenas ausência e passa a ser esperança de reencontro, que um dia eles irão se reencontrar. E aí, Jerusalém, a cidade e a dor do mestre. Amélia Rodrigues, num de seus poemas, descreve no livro Luz do Mundo, momentos em que Jesus entra em Jerusalém, trazendo no íntimo a lucidez do sacrifício próximo que ele enfrentaria. Então ela diz o seguinte, num trecho pequeno aqui: Jerusalém vestia-se de vozes e ramos, enquanto ele avançava manso, não como vencedor de armas, mas como semeador da eternidade. Nos olhos da multidão havia festa, no coração do Cristo, compaixão. Sabia que muitos o aclamavam sem compreender que o verdadeiro reino começava no íntimo das almas. Então Jesus entra, em Jerusalém sem triunfos humanos, porque o seu triunfo era o amor. E aí vemos as aflições do mundo atual,
que são as mesmas lá de trás, que não mudam, né? Solidão interior, ansiedade até que, né, é uma mais atual. Os conflitos familiares, o vazio existencial, medo do futuro, tantas aflições, né, que a alma sente e continua, né, a nossa alma continua necessitando do mesmo remédio de há mais de 2000 anos atrás, que é o Evangelho vivido, o Evangelho vivenciado. O Cristo, ele continua sendo a resposta para todas as nossas dores, todas as nossas aflições. Então, aceitar e compreender a dor é uma oportunidade de crescimento espiritual. Ajuda a transformar medo e raiva em aprendizado. Quando a gente consegue transformar o medo e a raiva em aprendizado, como é importante, nós estaremos crescendo espiritualmente. Jesus Cristo mostrou que aliviar a dor de alguém transforma também a própria alma. Momentos de silêncio e conexão com Deus permitem reorganizar os pensamentos, renovar forças e receber inspiração para agir com serenidade. Por isso precisamos buscar a oração, um momento de solidão, nós com Deus. É um momento em que nós precisamos nos conectar com o Pai. E as aflições do mundo não são castigos, mas são instrumentos de amadurecimento. Quem enfrenta com cada prova com fé, amor e serenidade, aprende que a dor passa, mas a lição permanece. E aí vem, caminhando, né, para o nosso fechamento, é uma frase, é uma pergunta. Que talvez todos nós já tenhamos feito. Senhor, até quando? Senhor, até quando? É uma das perguntas mais humana e mais profunda da alma. Conta-nos o Evangelho, segundo Marcos, que certo dia Jesus Cristo caminhava entre muitas pessoas, como sempre, né? Cercado por vozes, pedidos, aflições. E no meio daquela multidão havia uma mulher sofrendo há muitos anos. 12 anos de dor. 12 anos de tentativas. 12 anos de esperança quase apagada. Quantas vezes ela também deve ter perguntado em silêncio: Senhor, até quando? Até quando a enfermidade? Até quando a solidão? Até quando a espera? Mas naquele dia, naquele encontro com Jesus, em que Jesus estava junto ali naquela multidão, ela não tinha discursos, não tinha forças para grandes palavras, tinha apenas um restinho de esperança. E ela pensava consigo mesmo: se eu apenas tocar as vestes do Mestre, era o seu pensamento. Ela não chamou a atenção de ninguém, não pediu que todos a olhassem, apenas estendeu a mão em silêncio. E naquele instante, tocando de leve as vestes do Cristo, a vida dela começou a mudar. Tem aquela, a pergunta do Cristo: quem me tocou?
E Simão Pedro, que estava perto dele, fala: Senhor, como? Era uma multidão que estava ao redor do Cristo, como vamos saber quem te tocou? Mas ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu uma energia. Porque ele sabia, e naquele momento aquela mulher foi curada. Porque há momentos em que um pequeno gesto de fé abre caminhos imensos. Talvez hoje existam corações, nós, aqui cansados, feridos, carregando lutas que ninguém conhece. Talvez existam almas que oram há muito tempo e ainda esperam resposta. Mas o Evangelho continua dizendo ao íntimo de cada um de nós: não desista de tocar Jesus com sua fé, com a sua confiança. Mesmo quando tudo parecer tardio, mesmo quando a resposta não vier no tempo desejado, mesmo quando a alma cansar. Porque basta um instante da presença divina para que aquilo que parecia impossível comece a florescer. Senhor, até quando? E Jesus responde sem palavras: até florescer tua força interior. Até quando, Senhor? Até florescer tua força interior. Até quando, Senhor? Até florescer tua força interior. Porque quem carrega Jesus no coração nunca atravessa a dor sozinho. Então, vamos aproveitar esse momento em que estamos aqui no encontro entre pessoas, entre almas, e temos certeza da presença de Jesus neste ambiente, cuidando de cada dor, de cada coração, de cada barca que é a nossa vida. Que o Senhor Jesus seja o caminho a seguir, através dos teus ensinos. Que esse encontro desta noite possa trazer para cada um de nós a força, a coragem e a fé de suportarmos as tempestades da vida com paciência e com resignação. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Continue iluminando o nosso caminho e nos dando oportunidades de renovar a nossa mente, nosso coração, nos transformando em criaturas melhores. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.